Quando a gente fala para que serve a teologia, nós precisamos primeiro falar o que é teologia, tá? Teologia, de maneira simples, de maneira objetiva, teologia é o estudo acerca daquilo que Deus deixou revelar de si mesmo, tá bom? Teologia é o estudo acerca daquilo que Deus deixou revelar de si mesmo. Revelar de si mesmo aonde? Nas Escrituras Sagradas. Então, quando eu me proponho a saber para que serve a teologia, primeiramente eu preciso entender o que é teologia. Teologia é isso, é o estudo daquilo que Deus deixou revelar de si mesmo. Talvez você e eu tenhamos aprendido que teologia comumente seria o estudo acerca de Deus. Eu acho muito presunçoso falar que teologia é isso, que teologia é o estudo acerca de Deus. Ora, quando a gente abre a Escritura, a gente percebe dizendo que Deus não pode ser sondado por ninguém e que Deus não pode ser prescrutado por ninguém. Quem foi que lhe deu o conselho primeiro? Né? Então, se Deus ele é insondável e se Deus não pode ser prescrutado no seu interior, ou seja, eu e você não temos como saber todo o pensamento acerca de Deus, o que é que Deus está pensando agora. Nós só sabemos porque um dia Deus deixou revelar coisas acerca de si para nós. É então por isso que nós falamos, em termos simples e práticos, e técnico também, que teologia é o estudo acerca de Deus, ou estudo de Deus acerca daquilo que ele deixou revelar de si mesmo. Até porque a nossa mente não conseguiria compreender Deus na sua essência, na sua profundidade. O apóstolo Paulo, quando teve o vislumbre da revelação que Deus lhe deu, Paulo vai dizer qual a profundidade da riqueza, da excelência, né? E da sabedoria de Deus. Quão insondáveis são os teus pensamentos. Davi vai dizer, tal ciência, tal conhecimento de Deus é precioso demais para mim. Então, é profundo demais, eu não consigo. Então, nós precisamos definir isso. Teologia é o estudo acerca daquilo que Deus deixou revelado de si mesmo. E isso é fato. Eu acho que vocês já devem ter ouvido aquela música, me esqueci o nome do grupo agora que canta, mas a música diz assim, eu acho que é Preto no Branco o nome do grupo, né? Diz, nada é igual ao seu redor, e diz assim, ninguém explica Deus. Na totalidade, não. Deus ele é inexplicável na sua totalidade. Porque Deus não revelou tudo acerca dele. Deus revelou aquilo que ele queria que nós soubéssemos. É o que fala Deuteronômio 29, né? O texto base, clássico. O que Deus revelou é para o homem e os seus filhos, mas as coisas encobertas pertencem só a Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, por maior conhecimento tecnológico científico que o ser humano tenha, quanto mais saber tudo acerca de Deus. Lembrando que Deus é o Criador, nós somos a criatura. Se, no sentido lógico, a criatura conhece tudo acerca do Criador, tudo, essa criatura, de fato, ela não será mais somente criatura, será Deus também, será Criador também. Então, nesse sentido, que nós entendemos isso, tá? E é revelado nas Escrituras Sagradas, né? Não é revelado em outro documento. Embora, quando nós falamos de teologia, nós vamos falar da contribuição que as diversas teologias nos traz, teologia histórica, teologia bíblica, teologia sistemática. Temos uma série de ramificações. A teologia é como uma árvore que tem vários galhos. Então, neste sentido, nós vamos ter, sim, lógico, a construção dogmática da igreja, né? A história do pensamento cristão. Mas nós temos que estar sempre fundamentado na Escritura Sagrada. Ali é onde está, então, a revelação que Deus deixou para nós, nas Escrituras. Na composição dos seus 66 livros. 39 no Antigo e 27 no Novo. É aqui onde nós encontramos, então, o que é teologia.
Eu diria, apenas uma questão curiosa, é que a teologia ela já foi a rainha das ciências, né? A teologia ela já foi porque com o advento do iluminismo nós tivemos um distanciamento, uma centralidade na razão e uma centralidade no homem, afastando de certa maneira o próprio Deus, ou uma tentativa de afastar o próprio Deus do cenário. Então, nesse sentido, deu-se vazão a outras ciências e a teologia ela foi sendo escanteada por não atender ou por não ser aquilo que esses teóricos do iluminismo queriam que fosse, né? De fato, houve um levante, como nós sabemos, o ser humano em pecado, ele sempre buscará uma resistência a Deus, ou um não cumprimento daquilo que Deus revelou na sua palavra como missão, como fundamento, e isso é visto desde Babel. Por isso nós não devemos ficar preocupados no sentido de dizer que em nossos dias, porque nós vemos uma constante resistência ao que é certo, né? Ao que é piedoso, ao que é verdade do ponto de vista das Escrituras, isso não deve ser algo que venha nos trazer um susto ou um ineditismo. Isso já vem ocorrendo desde Babel, né? Em que o ser humano, quando se reúne, se junta, movido pelo pecado, ele vai sempre buscar uma resistência a Deus. Diante disso, então, que nós temos a ideia de que a teologia já foi a rainha das disciplinas, as universidades sempre tinham a teologia como centro, e além do mais, muitas universidades elas surgiram com o intuito de formar pessoas, equipar pessoas para cumprir a missão que Deus lhes deu, né? Então, teologia é tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Bom dia aí para Kaique, Marília, Betel de Patos, sejam bem-vindos, queridos. Saulo de Castro, lá dos Estados Unidos, juntamente com a Marília, Adriano e Fabiano, Garrido, nosso amigo que acabou de entrar agora, aqui pertinho de nós, né, Garrido, seja bem-vindo, nesta live falando para que serve a teologia. Existe um livro fantástico com esse tema, tá? Vocês podem adquirir esse livro, é de um argentino chamado, e Kaique também, valeu Kaique, sua presença aqui. Esse livro é do argentino Alberto Roldan, tá? O nome do livro é Para que serve a teologia? Para vocês que estão estudando teologia, obtendo a formação teológica, esse livro é sensacional, porque vai trazer do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico também, a utilização da teologia. Embora eu estou buscando tratar aqui de maneira principiológica, de maneira fundamental, basilar, tocando num ou outro aspecto técnico, né, se nós podemos dizer assim, eu deixo a indicação desse livro aqui para vocês. Não sei se ele está sendo editado, é difícil de achar. Eu me lembro que eu estive aqui em Brasília, no Sebo, e estava eu e um amigo meu, na ocasião, como eu já tinha lido esse livro no seminário, eu encontrei esse livro novinho, esse meu amigo estava interessado, eu passei para ele, né? Mas vocês podem olhar, se não achar nas livrarias digitais, principalmente os irmãos que estão aí nos Estados Unidos, né, que às vezes pode ter um ou outro livro de acesso mais difícil, vocês podem verificar na estante virtual, né? Não sei se entrega fora também, mas pode ser que encontrem ali também. Um livro fantástico, tá? Para que serve a teologia, é o nome do livro, de Alberto Roldan. Gente, a teologia, uma vez que nós sabemos o que é teologia, nós vamos então trabalhar de maneira objetiva. Eu tracei aqui algumas características para falar para vocês para que serve a teologia. A teologia, ela serve para instruir o crente no caminho do Senhor, trazendo para o nosso meio, para o público cristão, todos nós que cremos em Deus, né? A teologia, ela serve para nos instruir no caminho do Senhor. Primeiro a gente precisa entender que quando eu abro a Escritura, eu estou fazendo teologia. Teologia não é somente quando eu me matriculo numa instituição que proporciona uma formação teológica. Mas no senso comum, essa ideia de estudar acerca de Deus
ou daquilo que Deus deixou revelado de si mesmo, quando eu abro a Escritura, eu estou fazendo teologia. Então, até mesmo aquelas pessoas que, às vezes, infelizmente aqui no Brasil, por causa de um desenvolvimento teológico, né, de algumas vertentes teológicas, dentre elas muito o neopentecostalismo e ainda uma grande parte do pentecostalismo, eles têm uma resistência com a palavra teologia. Basta você falar teologia, as pessoas já dão um salto para trás, né, dizendo que teologia, como o Álvaro, que está, não sei se ele ainda está aqui conosco, mas como o Álvaro colocou aqui, que teologia seria algo que esfriaria o cristão, que teologia seria algo que apagaria o fogo, né, do cristão, ou seja, aquela vida piedosa. E aí, de fato, como alguém já disse, não me lembro agora o autor, mas tem essa frase, a teologia, ela apaga o fogo estranho, né? Ela distancia esses irmãos que não tem muita profundidade, que quando vai conhecendo as Escrituras, ele parece que começa a minimizar a vida em piedade. Não, a teologia, muito pelo contrário, ela deve me aproximar mais de Deus. A teologia deve cumprir na minha vida um propósito que me leva a estar mais perto de Deus. Quanto mais, eu me lembro de uma frase, né, da banda Catedral, o Kim, uma banda que para mim, na minha geração, né, não nós agora, mas na minha geração, me acompanhou muito. Quanto mais eu me aproximo de Deus, eu me reconheço mais, eu reconheço as minhas falhas e eu reconheço mais o Senhor. Quanto mais a gente chega perto de Deus, né? Depois vocês podem buscar aí a música, porque senão vocês vão correr aqui da live se eu cantar, né? Bom dia, Natan, seja bem-vindo, querido. Né? Além disso, a teologia, então, ela deve me aproximar mais de Deus, porque à medida que eu conheço mais acerca de Deus, mais eu me aproximo. Esse é o propósito da Escritura, a maturidade espiritual. Então, a teologia ela serve para instruir o cristão no caminho que o Senhor preparou. Essa ideia de caminho do Senhor, ela já é um processo ético apresentado desde o Antigo Testamento. Lá em Gênesis 18, quando Deus escolhe Abraão, Deus vai dizer para Abraão que ele deveria estar no caminho do Senhor. Gênesis 18, 19. Deus vai dizer que Abraão foi escolhido para instruir seus filhos, a sua descendência, para estarem no caminho do Senhor. Essa expressão, caminho do Senhor, ela está presente nas Escrituras. A ideia de que Deus tem um caminho para nós. Então, a teologia, se eu entendo que a partir do momento que eu busco estudar acerca de Deus, eu já estou fazendo teologia, a teologia, então, serve para nos instruir. E se esse conhecimento acerca de Deus é na Escritura Sagrada, então, quando eu estou fazendo teologia, eu tenho que ter isso em mente. Eu estou crescendo no conhecimento para que eu conheça mais acerca do meu Deus, para que eu me aprofunde mais neste relacionamento. Como está dizendo aqui a Adriana e Fabiana, não sei se é os dois ou se é só um, mas está dizendo aqui, não tem como você estudar a palavra de Deus e não se aproximar mais dele. Né? Eu diria até que tem. Em qual sentido? Porque você precisa do auxílio do Espírito Santo, sabe? E se você não tiver esse auxílio do Espírito Santo para te revelar as verdades espirituais, esse conhecimento que você vai obter vai ser um conhecimento puramente humano, ainda que eu estou entendendo a sua fala, ainda que esse conhecimento humano sirva para, de certa maneira, nos aproximar um pouco mais acerca do conhecimento de Deus, mas o verdadeiro conhecimento ele é discernido espiritualmente, né? Lógico, eu estou tratando aqui desse projeto, desse caminho de instrução. Então, você percebe que a Escritura diz, conheçamos e prossigamos em conhecer mais e mais ao Senhor. Amós 6,6, né, se não me engano, é 6,3, tem uma dificuldade com referência, mas é Amós. Então, os irmãos podem fazer essa leitura. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer mais e mais o Senhor. Paulo vai falar que o estudo
ou seja, a escritura ela nos foi dada, a revelação completa, seja ela geral ou especial, ela nos foi dada para o aperfeiçoamento do homem, para que o homem cresça, tenha maturidade espiritual e que ele chegue à perfeita condição de varão, né? A varonilidade, a maturidade espiritual. Então esse processo é um caminho a ser buscado. Nesse sentido, quando eu estou estudando na igreja, a partir dos cultos, grupos de estudos, escola bíblica, através da exposição da palavra, quando eu estou me dedicando a isso com seriedade, quando eu estou fazendo uso da teologia para esses aspectos, no senso comum, no senso técnico formal, acadêmico, né? Eu estou me aproximando mais de Deus, obviamente, eu estou preenchendo esse conhecimento e por isso a teologia serve para instruir o crente no caminho do Senhor, o cristão no caminho do Senhor. Então, por isso que eu sempre desafio e digo que o conhecimento teológico ele é indispensável na vida de uma liderança. E aí eu costumo dizer mais ainda, a formação teológica é indispensável para todo líder cristão. Homem e mulher que quer servir a Deus na liderança precisa ter um conhecimento teológico. O ideal, no meu ponto de vista, é que tenha uma formação teológica, para que você tenha ciência daquilo que você está comunicando, para que você tenha ciência daquilo que você está falando. E mesmo tendo todo esse agrupamento de conhecimento, às vezes a gente já tem dificuldade de ensinar a coisa certa, a gente já vê tantos erros por aí, imagina sem tê-lo, né? Então, a pergunta aqui da Adriana e do Fabiano é: quando e como começou este estudo da teologia? Né? Se a gente está falando que teologia ela é o estudo acerca de Deus e que acerca daquilo que Deus deixou revelar de si mesmo na Escritura Sagrada, e se essa revelação está na Escritura, nós começamos a perceber que de maneira muito especial, Deus já vem se revelando desde que ele começou a trazer a sua mensagem por meio de Moisés. Então, óbvio, quando a gente fala de revelação, eu não quero entrar em todo o escopo da doutrina da revelação, mas Deus se revela para o homem de forma geral e específica, né, dentro da teologia. De forma geral, Deus se revela por meio da natureza, da criação, né, por meio até também de aspectos morais. De forma específica, tem a própria lei no Antigo Testamento, né, que é dada e que no Salmo 19 diz que o salmista fala que é como se fosse aprazível como mel ao paladar. Jeremias vai dizer isso também. De maneira, se nós vamos dizer assim, técnica, oficial, um estudo formal de teologia, nós temos os líderes, né, a partir do próprio Moisés, ou melhor, até antes, Abraão como originador de um povo, nós temos a ideia de que Abraão vai instruindo o povo em justiça e nesse caminho do Senhor, como eu falei para vocês, Gênesis 18, 19. A instrução que Abraão dá à sua família. Depois disso, nós vamos ver isso perpassando. Eu costumo dizer que Samuel já tem uma escola de profetas, né? E de maneira específica haviam pessoas responsáveis para cuidar do documento ou dos documentos que começaram a surgir e que foram atestados pelo povo de Deus como documentos de autoridade, né? Que era um crivo, a revelação do próprio profeta que Deus levantava e depois esses processos formacionais. Depois da lei de Samuel, aí vai ser uma constante termos pessoas sendo preparadas para desenvolver funções dentro acerca da lei do Senhor, da ideia da Torá e do ensinamento que vai permear todo o Antigo Testamento, tá? E aí, obviamente, o próprio Jesus faz seu seminário, né? Jesus fez o melhor seminário que já existiu, que foi reunir 12 pessoas e depois aumentando esse número, obviamente, de discípulos, para estar com ele durante 3 anos e meio. Aproximadamente 3 anos e meio. De lá para cá, nós vamos ter várias igrejas, várias escolas de pensamento, né, surgindo, e vamos ter o conhecimento teológico avançando, tá? Até que rompemos ali a Idade Média, que, por sinal, antes da Idade Média, a própria igreja, no início em que o Estado romano ele vai, de certa maneira,
ter o domínio sobre o Ocidente e uma boa parte do Oriente, a igreja vai ser o centro promovedor da educação. Então, a educação formal, a ideia da transformação que o cristianismo faz da paideia grega, aquele ideal de formação do homem para servir o cidadão adequado, o cristianismo vai promover uma mudança no entendimento de paideia, né, tirando do aspecto grego, e aí nós vamos ter essa continuidade. Então, veja que deveríamos ter somente uma live para falar sobre escolas de formação teológica, mas nós já temos esses apontamentos que vão permeando toda a história, né, até que nós chegamos aqui no Instituto Martyn Lloyd-Jones em pleno século XXI, e vocês que já estudam têm a oportunidade, vocês que não têm a oportunidade também de começar e a ingressar. Então a teologia, sabemos o que ela é, sabemos para que ela serve, e se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem fazer algum adendo aqui na live, fique super à vontade. A gente nunca sabe tudo, tá? Coloca aqui e vai ser muito bom poder falar da sua opinião, ouvir a sua opinião também. A teologia, se ela serve para instruir o cristão no caminho do Senhor, a teologia ela serve para fazer o cristão ser orientado a ter uma vida doxológica. Ou seja, uma vida doxológica, ou a palavra que é usada aqui para adoração, que no período da Reforma foi muito bem compreendido também, tanto pelo sola da Reforma, né? Diríamos que quase que o último sola, o soli deo gloria, né? Tudo que o ser humano fazia deveria ser feito para a glória de Deus. E dentro dessa perspectiva tem uma expressão também que foi muito difundida no meio dos reformadores para a piedade cristã e que chega até nós hoje, que é a ideia do corandel, na presença de Deus, viver uma vida de que tudo que eu faço, que eu penso, é voltado interna e externamente para glorificar a Deus. Um sentido simplório, obviamente. Então, nesse sentido, quando eu estudo teologia, eu passo a compreender que quando eu estudo aquilo que Deus revelou acerca de si mesmo, eu estudo acerca de como viver uma vida em que Deus seja glorificado constantemente. E aí, óbvio, se lembra que eu falei no início da nossa live aqui sobre o esforço do iluminismo, esse movimento cultural do século XVII ao século XX, e que deixa muitas consequências para nós no século XXI, eles tentaram e buscaram descentralizar as coisas de Deus, como uma revolta, numa resposta social, seria uma revolta para os aspectos em que a igreja extrapolava, né? Extrapolava as suas ações, e eles não queriam, de certa maneira, cometer o erro da Idade Média. Foi uma ruptura que passou da Idade Média à Idade Moderna, e aí eles buscam, então, nesse processo do estabelecimento praticamente de uma nova época, romper com essa ideia de que Deus tem que estar no centro. E aí eles se distanciam disso, afastando-se e colocando o ser humano no centro, a razão no centro de todas as coisas, doutrinas acerca da transcendentalidade, ou seja, aspectos transcendentes que referia-se a Deus como o Deus soberano, a existência de Deus, a trindade e tantas outras, isso é abandonado. E tudo passa a ser explicado de forma racional. Não é que nós, na teologia, não expliquemos racionalmente muitas coisas ou não tenhamos argumentos da nossa fé. Mas é que a ideia é que muitas doutrinas bíblicas serão atacadas. Diante disso, uma vida que glorifique a Deus não será o centro do movimento iluminista. Uma vida em que Deus tem que ser Senhor em tudo que eu faço, que eu penso, isso não tem razão de ser dentro do movimento iluminista. O ser humano tem que viver o seu prazer, tem que viver aquilo que ele entende que é certo. Ele não tem uma prestação de contas e não somente isso, ele não tem a ideia de viver o prazer de fazer o que faz para que Deus seja glorificado como criatura e sendo aquilo que nós já falamos, a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. E é isso que bombardeia constantemente os nossos dias. Não, a verdade bíblica não importa. O que importa é você ser feliz. E alguém diz, assim disse o diabo, né? O que importa é isso. Então, nesse sentido, a teologia vai nos mostrar como que eu posso viver uma vida que glorifique a Deus, desfrutando
de tudo que Deus fez. E aí é o Joe Higney, né, o Higney, ele tem um livro, esse livro é pela editora Monegismo, o nome desse livro é As Coisas da Terra, né? E aí é interessante pensar sobre esse aspecto, porque nem tudo que as pessoas presas a um aspecto teológico dizem que é pecado, de fato é. E aí a teologia, inclusive, vai me ajudar nesse aspecto, de voltar ao tripé ou ao quadripé, eu posso dizer assim, da nossa cosmovisão cristã, ou cosmovisão bíblica, que é a doutrina da criação, da queda, da redenção e da consumação. Então, tudo que eu faço, tudo que eu penso, eu tenho que analisar e eu tenho que ficar ciente disso a partir da Escritura Sagrada por meio da doutrina da criação. Eu não posso pensar já na queda. Eu tenho que pensar como que Deus criou as coisas e como que foram essas coisas criadas e como que eu posso fazer uso para glorificar a Deus. Então, quando eu penso na queda, aí eu começo a demonizar tudo e tudo passa a ser pecado. E aí eu deixo de glorificar a Deus com aquilo que a Escritura e o próprio Deus quer que eu glorifique. Com a criação, com a comida que Deus criou, com o entretenimento, com o lazer, com a natureza. E aí, voltando à criação, com as ordenanças que Deus deu, casamento, trabalho e descanso. Com aquilo que a gente conhece, quem estuda teologia, o mandato cultural, cuidando bem da terra. Cuidar da terra não é uma obrigação, porque o movimento iluminista contribuiu significativamente com o entendimento de sustentabilidade e meio ambiente. Não. Cuidar da terra é um compromisso de todo ser humano e principalmente do cristão, porque a Bíblia já disse isso para nós desde Gênesis capítulo 2. Entende como eu passo a mudar uma chave e eu começo a pensar diferente? E aí eu posso desfrutar de coisas que Deus criou. Eu posso desfrutar até de coisas que pessoas vão olhar e vão dizer que é pecado. Porque tem preguiça de estudar as Escrituras, ou não teve acesso ao ensinamento correto das Escrituras, e infelizmente acaba dizendo que é um equívoco. Para com esses irmãos a gente precisa ter uma certa paciência para instruí-los. Se eles não quiserem, aí fica difícil a gente ter que viver em detrimento sempre daquele ou daquela pessoa que ainda fique preso a esses aspectos. Então a teologia vai muitas vezes me livrar de cadeias que foram criadas pelo parco conhecimento das Escrituras, que foram criados por dogmas religiosos ou denominacionais, e aí eu preciso me sair deles, né? E a teologia vai me ajudar. É por isso que, infelizmente, eu acabei de ouvir isso de alguns colegas, que em alguns guetos, eu já sei, mas quando a gente vai ouvindo, a gente vai relembrando, que em alguns guetos cristãos as pessoas têm pavor ou geriza a palavra teologia. As pessoas vão dizer, não, teologia aqui não, a gente não quer estudar teologia. Querem ficar sempre na ignorância, né? Ou querem fazer um tipo de teologia diferente, né? Mas quando falar em conhecimento das Escrituras, começa a atrelar isso à frieza espiritual. Mais uma vez eu quero dizer, é um erro de quem começa a estudar teologia abrir mão daquilo que é piedade cristã. A teologia tem que me ajudar a descobrir e me aprofundar mais da piedade cristã. Ou seja, quanto mais eu estudo as Escrituras, mais eu percebo que eu tenho necessidade de orar. Mas eu percebo que eu tenho a necessidade de cumprir adequadamente com os meios de graça que o Senhor deixou estabelecido. Mas eu percebo a necessidade que eu tenho de ter a minha devocional, porque eu vou vendo as minhas necessidades, eu vou vendo o que é prazeroso. Eu não vejo isso como um peso, como um jugo. Eu vejo isso como algo que é prazeroso e que vai mudando o meu comportamento e me trazendo maturidade. Vamos lá, tem uma fala aqui. Se você tiver alguma pergunta ou algum adendo, a sua pergunta é importante, tá? Então, se você quiser fazer aqui, será bem recebida. Fique super à vontade. Eu sempre falo aqui com meus colegas, as pessoas estão lendo dezenas de livros
mas se esquecendo de ler a Bíblia. Daí, seu conhecimento, e baseado no que outros pensam, não se tem uma própria opinião. É isso mesmo, né? É óbvio, é óbvio. Quem está estudando teologia, a gente subentende que essa pessoa já leu a Bíblia. Quem se aventura a falar, o brasileiro tem esse problema, né? Brasileiro, não só o brasileiro, mas as pessoas, ela tem muito costume de falar o que ela ouve. E às vezes ela não vai buscar isso nas escrituras, aprofundar. E aí nós temos essas pessoas que são chamadas de papagaios, porque só ficam repetindo o que outras pessoas falam. No ambiente acadêmico teológico, nós chamamos isso de uma pessoa que é papagaio mesmo. Porque a pessoa não consegue se aprofundar, ela consegue dizer uma frase com efeito, uma frase bonita, ajustar uma frase ou outra, mas quando você aperta um pouquinho, ou quando você vai levando a pessoa a buscar um pouquinho mais de profundidade, a pessoa não tem. Então, é preciso, obviamente, estudar, né? Primeiramente a Escritura. Você tem que ter uma prática piedosa em que no ano você leia pelo menos a Escritura uma vez. Quem já leu várias vezes. Por quê? Eu não tenho a habilidade que muitos dos meus irmãos no passado tiveram de decorar a Bíblia. Como eu falei para alguns, né, quando a gente estuda a história dos nestorianos lá no Oriente, muitos deles decoravam o Novo Testamento todinho. Eu não tenho essa habilidade. Eu não tenho. De alguns irmãos da igreja perseguida hoje, que dada a escassez, eles decoram. Infelizmente eu não tenho. Então eu tenho que ler. Até porque é a palavra de Deus. É algo que me alimenta, é algo que fundamenta a minha vida. Se eu julgo ter nela vida, eu preciso lê-la. Refletir, meditar. Para quem está estudando teologia, óbvio, como todo conhecimento e formação, nós indicamos outros livros que vão auxiliar a compreender o texto sagrado. Sabe? E aí, a pessoa, se ela não buscou ler o texto, aí fica difícil. Então, sim, leia livros, tá? No meio acadêmico, isso é muito normal, até porque no meio acadêmico, enquanto a gente está no ambiente da graduação, a gente costuma dizer que a gente não tem muita voz no ponto de vista científico, técnico, né? Acadêmico, a gente não tem muita voz porque a gente está estudando em cima do que outras pessoas falaram, né? Quando você passa e vai para um mestrado ou uma pós-graduação stricto sensu, né? Você já começa a vislumbrar a sua forma de estudo é outra. Então você já começa a falar um pouquinho, mas nem tanto ainda. Quando você chega a um doutorado, aí você já faz algo dentro de uma pesquisa acadêmica, tá, irmãos? Você faz isso dentro de um viés mais inédito. E aí você, do ponto de vista acadêmico, pode dizer, ou até criar premissas, né? Não significa dizer que nós aqui não podemos refletir ou falar o que outras pessoas falaram, mas isso é uma coisa. Outra coisa é você não ter o conhecimento, é você não se aprofundar e ficar apenas repetindo, né? Vou pegar só uma água aqui rapidinho. Eu me lembro que quando eu estava estudando, ou melhor, estudando não, eu fui fazer minha banca teológica, a sabatina teológica, né? Eu fiz uma afirmação que eu já tinha ouvido, mas que eu sabia a fundamentação. Mas se essa minha pergunta tivesse sido feita um ano atrás, eu não teria sabido. Eu falei que a revelação geral só serve para condenar o homem. Né? A revelação geral porque não mostra a revelação especial, o próprio Cristo. Então eu disse, a revelação geral só serve para condenar o homem. Aí uma das pessoas que estavam na minha sabatina teológica, eram, se não me engano, uns 6 pastores, 6 a 8 pastores ali, me sabatinando frente às várias áreas da teologia. Isso levou cerca de quase que umas 3 horas, umas 3, por aí. E aí a pessoa me perguntou isso. E onde é que você fundamenta isso na Bíblia? Aí naquele momento eu já sabia, mas um ano atrás eu não sabia. Entende? Então eu preciso dizer, não basta dizer assim,
muito discutido, né? No meio dos calvinistas. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não estou dizendo que está certo ou errado essa frase, tá? Eu só estou dizendo que é dito no meio deles. Uma vez salvo, salvo para sempre. Sim, mas por quê? Como? Como que a gente chega nesse sentido? Então a gente precisa ter esse conhecimento. E viver todos os aspectos da vida e da fé é viver os aspectos para a glória de Deus. O Júnior faz amém, né? O Acênio aqui conosco. Seja bem-vindo, Acênio. Uma alegria ter você aqui. E a Adriana fala, caminhada é longa, hein, pastor? Realmente, para quem quer ter uma vida acadêmica, profícua, bastante ativa, tem que ser, né? Tem que ser. E buscando, né, capacitação, e ver isso, eu sempre dou conselho, veja isso como algo para a glória de Deus, não para um ensoberbecimento, o orgulho, não, para a glória de Deus. Eu busco conhecimento para a glória de Deus. Então a teologia, ela serve também para eu cumprir melhor a missão que Deus deixou. Se é para eu glorificar a Deus, para eu ser instruído, eu tenho que cumprir melhor a missão que Deus me deu. Como é que eu vou saber a missão? Quando eu dou aula de missiologia, a primeira coisa que eu procuro fazer, e os alunos que estão aqui participando conosco sabem disso, é ir lá para a criação, para falar todos esses aspectos iniciais. Lá, obviamente, eu vou destrinchar mais, mas eu procuro tratar lá, mostrando que a missão que Deus nos deu está registrada nas Escrituras a partir de Gênesis 1, e eu gosto muito de uma frase que o Christopher Wright ele fala no seu livro A Missão do Povo de Deus. Ele vai dizer que antes de eu me preocupar com a mensagem redentiva, porque o homem peca, né? Por isso que eu falei do quadripé, criação, queda, redenção e consumação. Antes do homem pecar, Deus lhe deu uma missão de ser simplesmente ser humano. E eu preciso entender primeiro isso, para depois, em Gênesis 3, que o homem peca, e aí a gente percebe a mensagem redentiva, eu começar a trabalhar isso. Só que muita gente parece que só lê a Bíblia a partir de Gênesis 3, e esquece Gênesis 1 e 2. Isso quando lê Gênesis 3, né? Porque o pessoal, quando fala em missão, só vai olhar para Mateus 28. Né? Vai para Mateus 28 na grande comissão, e esquece tudo que ficou por trás. Parece que a Bíblia no Antigo Testamento não fala da missão que Deus deu para o povo, né? Nesse sentido, teologia serve para nós num ambiente interno de uma igreja eclesiástica, como no ambiente externo, ela serve para me fazer ser um ser humano melhor. Melhor do ponto de vista de glorificar a Deus e de enquadramento na missão. Não melhor por ser agradável a todos, em concordância com todos. Não, é melhor do ponto de vista do enquadramento da missão, para que eu fui criado, como diz a Confissão de Fé de Westminster, que o propósito de todo ser humano, do homem, é glorificar a Deus e gozar dele para sempre. Quando se pergunta qual é o propósito do homem, é isso. Então, a teologia, ela serve para me fazer ser um ser humano melhor, porque a partir de Gênesis 1 e 2, nós percebemos que Deus nos criou primeiramente para sermos seres humanos no mundo em que Deus criou. E às vezes a gente esquece disso. A gente só sabe dizer Jesus te ama, não que seja errado, mas a gente só sabe dizer Jesus te ama. É errado quando eu desconheço as outras verdades das Escrituras. Entende? Obrigado aí o pessoal do Betel do Grotão, já tive a alegria e o prazer de estar pregando na igreja, muito feliz com vocês aqui na live. De fato é um tema que a gente precisaria até de mais tempo para ir falando, né? Então, eu estou aberto, se vocês tiverem alguma pergunta enquanto eu tomo uma água aqui, fiquem à vontade, tá? Então, pessoal, são esses temas, essas abordagens, óbvio. Tem mais aspectos que a gente vai colocando. E se a gente está falando que teologia serve para tudo isso, como diretor aqui do Instituto Martyn Lloyd-Jones, eu quero ofertar para vocês a possibilidade de vocês que querem fazer um curso teológico, a priori, se quiserem fazer um curso de capacitação teológica, que é para todos os irmãos da igreja, não é somente para pastor, para missionário, para líder espiritual, mas é para todos os irmãos da igreja que têm o interesse de conhecer um pouco mais, num ambiente reservado para isso.
Aqui no Instituto Martyn Lloyd-Jones nós temos alguns cursos rápidos, tá? Cursos esses de 6 meses de duração, tá? Por que 6 meses? Porque nós entendemos que é um tempo adequado para você obter conhecimento. Aí você me diz, mas pastor, eu posso fazer esse curso de 6 meses em 3? Pode. Você pode fazer duas disciplinas de cada um desses cursos em 2 meses, em 1 mês. Aí vai do seu ritmo, tá? Então aqui no Instituto Martyn Lloyd-Jones nós temos 4 cursos já prontos para vocês que desejam ter esse conhecimento. Primeiro curso, nós temos um curso de missões, tá? Um curso de missões, ele tem 6 meses de disciplinas voltadas apenas para a realidade de missões. E professores variados, tá? Não sou eu que dou todas as aulas, não, todos os cursos, não. Apesar de minha área de estudo do mestrado é missiologia, eu chamo outras pessoas para que a gente possa contribuir e crescer junto. Então, no curso de missões são 6 meses de aula, 6 disciplinas, tá? Tá aqui nos feeds, no nosso Instagram. E este curso, nós fizemos ele para que possa abençoar todos os irmãos da igreja. Então, quem tiver interesse de participar, o curso, ele custa R$ 69,99. Só que hoje é Black Friday, nós fizemos uma promoção de Black Friday. Nós estamos dando um desconto de R$ 120 em todo o curso, tá? Então, se você somar, são 6 parcelas de R$ 69,99. Então, seria 6 vezes 7 aí. Se você somar tudo isso, nós estamos baixando R$ 120 de tudo isso daí. Então, ao invés de pagar R$ 69,99, vocês vão pagar R$ 49,99. É uma forma de nós podermos baixar um pouco o preço nesse momento e poder abençoar vocês, tá? Através deste curso. Nós temos aí alguns professores que trabalham com missão na África, no Japão, tá? Então, vem conosco, eu garanto que vocês vão gostar demais desse curso. São 6 prestações, hoje até dezembro, de R$ 6,49,99. Então, se vocês tiverem interesse, todos os nossos cursos de 6 meses estão com este valor, menos o curso de línguas originais que nós acabamos de lançar. Esse curso de línguas originais são 6 meses também, só que aí são 2 meses de hebraico e 1 mês de exegese, formam 3 de hebraico. 2 meses de grego e 1 de exegese em grego, formam 3. Então, fechando ali, são 6 meses, tá? Este curso, o desconto é maior, tá bom? O valor do curso, ele é R$ 250, mas nós estamos dando R$ 50 de desconto na mensalidade, tá? Você não vai achar o curso de línguas originais mais barato do que o nosso, com a mesma disposição de aulas disponível, e os professores. Em hebraico, como já tivemos aqui a professora Ana Isabel Furtado, descendente de israelitas, a capacidade lá em cima. Então, é uma mulher que faz isso com muito amor, muita piedade. O curso está pronto. Então, se vocês quiserem participar, são 6 prestações de R$ 200, tá? Com certificado ao final. Super tranquilo o curso, eu garanto que vocês vão dar o start aí no conhecimento de línguas originais, tá? Então, esse curso acaba tendo desconto até maior em relação do preço ser um pouquinho maior. 6 de 5 dá 300, então o desconto aqui no total do curso é R$ 300. E nós temos o curso de 6 meses também, de exposição bíblica, são 6 disciplinas voltadas para a exposição. O curso de 6 meses de capacitação para professores de escola bíblica, tá bom? Com curso de missões são 3 e mais o curso de línguas originais. Esses são os cursos que eu gostaria de apresentar para vocês e quero dizer mais, quem fizer a matrícula hoje eu consigo ainda baixar nesses cursos mais R$ 10. É a condição que eu consigo para a gente poder manter a estrutura aqui do Instituto. Então, quem tiver interesse em fazer esses cursos hoje, os que são R$ 49,99 ficaria R$ 39,99. Então, aproveite, tem que fazer hoje a inscrição, direto no nosso direct aqui do Instagram ou no WhatsApp, quem já tem. É só ver lá 3635-4704. Esse número é só o WhatsApp, então pode adicionar aí, entrar em contato conosco, quem tiver interesse nesses cursos, tá? E quero falar para vocês do curso de Teologia Pura e Simples. Esse curso está com desconto também. No total, temos um desconto de R$ 480. Ou seja, a mensalidade deste curso é 24 parcelas de 140. Com esse desconto de 480, você vai pagar 24 de 120. Então, vale super a pena
vocês participarem também. E quem fizer a matrícula hoje, eu tenho um valor proporcional para vocês. Então entre em contato conosco, tá? Que eu posso tentar ver aí um desconto, tá bom? E quem for nosso aluno e indicar alguma pessoa para se matricular hoje, no dia do Black Friday, nós vamos conceder um desconto especial para vocês também, tá bom? Isso eu só vou falar pessoalmente, individualmente, com cada um que entrar em contato conosco. No entanto, corra atrás, e esse é um passo que nós estamos dando para vocês poderem ter a formação ministerial de vocês, a formação em teologia, tá? Teologia pura e simples, 2 anos, depois mais 6 meses de línguas originais. Aí você vai optar se você vai querer os 6 meses ou não. Sempre vamos orientar vocês que façam em 6 meses. Por quê? Depois de todo o conhecimento teológico que você tem, conhecer as línguas originais é fundamental para que você saia com conhecimento completo, tá? Assim, completo no sentido da formação. A gente não está garantindo para você ter o conhecimento completo, porque o conhecimento completo deste mundo é extenso demais, né? Vamos lá, a Marília, antes da gente encerrar aqui, a Marília está dizendo: por isso precisamos estudar, para também sabermos ensinar e não sermos enganados e muito menos enganar as pessoas. Isso mesmo, Marília. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, né, no ensino das Escrituras. O nosso intuito tem que ser glorificar a Deus, apresentando a Escritura como Deus assim nos entregou, buscando ser assertivos sempre, né? O Senhor nos chamou para ir por todo o mundo e pregar a Escritura, ensinar tudo que Ele nos ensinou, né? Ir por todo mundo e ensinar o que Ele ensinou, não é o que nós inventamos ou achamos em nossa cabeça. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Talvez à tarde ou à noite eu possa voltar por aqui, né? Não é certeza, mas nós queremos aproveitar esse dia, então compartilhe com seus amigos. Queria pedir a ajuda de vocês nesse sentido. O Instituto Martyn Lloyd-Jones, ele está iniciando seus trabalhos, né? Este ano a gente já tem aí uns 3 anos trabalhando, e este ano de 2020 veio a pandemia, a gente não parou, fomos firmes, né? Com fé em Deus. E como falei, por trás tem toda uma equipe já com uma longa experiência, mas buscando ser assertivo cada vez mais e inovar também no sentido de tecnologia e melhor ambiente de aula. Então que você possa nos ajudar, siga a nossa página se você ainda não segue aqui o Instituto aqui no Instagram e compartilhe com os amigos, tá? Eu agradeço demais a sua atenção, todos vocês que estiveram no início e ficaram até o final, vocês que passaram por aqui e depois saíram, você que estará assistindo no IGTV, obrigado. A sua atenção é algo que nos alegra e com certeza vamos juntos glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe vocês, um ótimo dia, cheio no coração e vamos firmes com fé em Deus. Agora tem só que esperar, não, é aqui. Deu um branco agora para encerrar a live, mas já vai cair. Deu um branco aqui para encerrar. Eu digo, acho, cadê o botão que eu aperto aqui, né? Eu lembrei das plataformas de aula, né, que tem lá para desligar a sala. Gente, Deus abençoe, um forte abraço e vamos firmes com Deus.